Oi pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos fazer uma nécessaire diferente, né? Ela é a mesma forma de fazer das nécessaires, só que ela vai ter um detalhezinho na frente e atrás. Então, para começar, eu digo para vocês que tudo isso aqui é tricoline 100% algodão. Não tô trabalhando com nada além de tricoline hoje. Nós vamos precisar, para fazer a frente e as costas, aqui 2 pedaços de tecido estruturado na manta acrílica normal, não é R1 nem R2. Ela tem 32 por 18, tanto essa parte da frente, uma parte de trás, como os forros também. 2 pedaços de tecido de 32 por 6, também estruturado na mesma manta acrílica da outra parte. Os forros também é na mesma medida, 32 por 6, mas aí é forro, não é estruturado em nada. Vamos utilizar então o zíper número 5 a metro, o cursor número 5 e a etiqueta. Vamos começar então pelo externo. Nós vamos dobrar aqui, achei o meio, faço um pique aqui. Vou fazer isso nas duas partes. Feito isso, eu vou pegar minha régua e vou medir dali do pique que eu fiz pra cá 3 centímetros, aqui assim, do pique pra lá mais 3 centímetros. Então eu tenho aqui no meio 6 centímetros, aqui assim. Vou fazer uma marcação ali que eu possa ver bem. Isso eu vou fazer nos dois lados aqui. Agora eu vou pegar o tecido dessa marcação que eu fiz e eu vou levar até ali aquele meu meio, que assim, e vou colocar o meu clips ali. Vou pegar o outro lado, a outra marcação, e vou trazer ali também, ali para aquele pique ali, e vou colocar outro clipezinho aqui. Agora eu tenho aqui o meu franzido. Faço isso aqui também. Pronto. Aí agora vocês vão na máquina e vão passar uma costura ali por cima, prendendo essas duas partes aqui. Não passem isso aqui com o ferro de passar roupa, porque se passar ele vai ficar vincado e esse não é o objetivo de ficar vincado, ele tem que ficar assim mesmo, fofinho. Então a gente só vai na máquina, né, tira isso aqui lá na máquina e passa uma costura aqui prendendo isso aqui para ele ficar, né, preso sem nenhum clips. Fiz então aqui nas duas partes, eu vou trabalhar em uma para mostrar para vocês, depois eu faço na outra. Eu vou pegar então um daqueles tecidos, né, que também tá estruturado, eu vou dobrar aqui no meio, aqui assim, e fazer um pique aqui. E aí o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse pique, aqui no meu meinho e vou jogar aqui, assim, e vou colocar o meu clips. E eu vou fazer essa voltinha aqui. Ele não vai ir sozinho, vocês vão ter que ajeitar ele aqui, porque ele é reto, né? E o tecido ali ficou com aquela preguinha que já não fica mais reto. Então aqui, vocês vão colocar esses clipes aqui assim, e vão lá na máquina, né? Claro que vão ajeitar, porque ele vai sobrar aqui, então vocês vão ajeitando ele na máquina. Começa aqui, vai passando uma costura reta até ali o fim. Pronto, feito aqui, a gente puxa assim pra cima, aqui, né? Se quiser, pode no ferro lá passar o ferro aqui pra sentar, né? Ou então pode ir direto lá na máquina e passar um pesponto aqui. Eu não passei porque eu queria mostrar pra vocês, mas eu vou passar um pesponto aqui pra isso aqui ele sentar desse jeito. Eu quero que ele fique deitadinho assim. Não passa o ferro aqui. Se quiserem passar o ferro, passem só aqui pra ajudar, né, na hora de costurar. Pronto, passei ali. Agora a gente pode aqui fazer esse corte aqui, né, esse refilo aqui. Agora eu vou pegar o meu zíper aqui e vou costurar ele aqui assim, cuidando, né, porque ele ficou curvo agora esse tecido, então tem que cuidar para colocar ele bem certinho ali. Posso cortar aqui, deixando um pedacinho, e eu vou lá na máquina então e passo uma costura reta aqui, né, ajeitando, porque como ele, né, ele tem isso aqui, a gente tem que cuidar para não costurar torto. Então a gente vai lá e passa uma costura reta e vai ajeitando ali na máquina. Pronto, coloquei. Agora a gente precisa do que? Colocar o forro aqui em cima. Mas a gente precisa também trabalhar no forro, fazer essa mesma dobrinha aqui no forro. Então vamos lá fazer. Aqui tá o meu forro, então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na parte principal. Achar aqui o meio, vou marcar 3 centímetros pra cá e 3 centímetros pra lá.
e aqui tá o meu meio. Aí eu vou pegar essa partezinha que eu marquei de 3 centímetros, vou jogar pra ali. E aqui eu vou colocar um alfinete, né, porque ele é mais fininho. Ali é a mesma coisa, pego aquele lado dali e jogo aqui pro meio, né, tem que cuidar pra ele ficar retinho. A única coisa que vocês têm que cuidar é que ele fique reto aqui em cima. O resto ele cai sozinho, né, ele fica com a prega ali sozinho, ele acaba fazendo, né, aquela prega ali sozinho. E pronto, que assim, tá? Façam isso nos dois forros, né, deste lado e no outro. E a gente vai lá na máquina e passa a costurinha ali também. Passada a costurinha ali, eu vou pegar aquele outro pedaço do forro, vou fazer a mesma coisa. Eu vou dobrar aqui no meio e vou juntar ali. E vou fazer isso aqui também. Aí vocês podem me perguntar por que já não corta pequeno e depois tem que refilar. Porque vocês têm que medir isso aqui no meio, né? Ele vai diminuir e aí então por isso que ele sobra. Se vocês quiserem já calcular menos aqui essa medida aqui do meio e já cortar isso aqui do tamanho certo, podem fazer também. Só que vocês correm o risco de calcular errado, né? Isso já aconteceu comigo, de eu tentar ali fazer uma economia de tecido, né? E calculei errado, depois na hora faltou. Então eu prefiro perder esses dois pedacinhos aqui, perder imóvel no sentido de falar, né? Porque tudo eu guardo, depois eu monto, eu faço qualquer outra coisa. Mas eu prefiro refilar esse pedacinho aqui para não correr o risco de faltar e depois sair correndo atrás, né? De estar cortando de novo. Então por isso que eu corto do tamanho do tecido de baixo aqui. E agora eu vou lá na máquina então e passo uma costura reta aqui. Pronto aqui. Agora a gente faz a mesma coisa aqui. Agora eu volto então, né, com a minha parte principal, pego o meu forro e viro ele aqui em cima, né? Então eu tenho aqui um saiotinho, como se diz, com um saiotinho. E aí ele fica da mesma medida. E vou lá na máquina e passo uma costura reta aqui. Feita a costura reta aqui, vou jogar isso aqui pra lá, como a gente sempre faz, né, em todas as necessárias. Então ela vai ficar igual aqui e igual aqui. Feito então aqui. Agora a gente vem com a outra parte e coloca aqui por cima. A linha aqui deste lado e a linha ali do outro lado também. Pronto, que assim. Tá alinhado ali, né? Isso aqui tá sobrando um pouquinho, depois a gente refila e tá alinhado ali. A gente vai lá na máquina então e passa uma costura reta. Passada então a costura reta, a gente vai virar isso aqui, né? E vai pegar o outro lado, né? A outra parte que a gente já tinha feito e vamos sobrepor aqui. E vamos fazer a mesma coisa, vamos alinhar aqui deste lado e alinhar lá do outro lado, que é assim. E vai lá na máquina e passa uma costura reta aqui, bem pela beiradinha, prendendo então tudo isso aqui. Feita a costura ali, a gente joga esse tecido pra lá, que é assim, né? Puxa aqui, ó, ele jogou pra cá e pega essa outra parte aqui, pra ela ficar assim, né? Então aqui. E a gente vai lá na máquina, que assim, né? Pega que assim, puxa. Aqui tá a costura, né, que a gente fez, a gente deita aqui por cima, que assim. E vai lá na máquina e passa uma costura reta. Então a gente vai costurar por cima desta costura aqui que a gente fez. Tá? Tem que cuidar isso aqui, porque às vezes a gente faz isso aqui, ó, e vai lá e passa a costura e não cuida o que tem por baixo. Aí fica tudo torto. Então a gente puxa isso aqui, deita isso aqui pra cima desta margenzinha que ficou de costura aqui, né? E passa uma costura reta aqui, mas vai cuidando aqui na máquina, né? A gente vai costurando e vai puxando o forro, vai costurando e vai puxando o forro e cuidando, né? Esse aqui é um cuidado que a gente tem que ter sempre. Pode ter anos ali de experiência, mas a gente sempre tem que cuidar, porque não é os anos que a gente tem de experiência que vai puxar o tecido sozinho. O tecido quem tem que puxar somos nós. Feito então aqui, ó, ficou assim. Dos dois lados, duas costuras aqui e as duas costuras aqui. Agora a gente vai colocar o cursor aqui assim. A gente abre um pouquinho aqui e coloca ele. Coloca um ladinho, depois coloca o outro. Aqui, ó. Ele entra bem facinho, assim, ó.
e traz ele até o meio aqui assim. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer umas caixinhas de leite aqui de 2 por 2, tá? Eu tenho meu gabarito de 2 por 2. Eu vou aqui no cantinho e marco aqui, risco aqui. Vou aqui, faço a mesma coisa. Aqui deste lado também. E aqui. E agora eu recorto isso aqui. E no forro, faço também. Pronto, tudo recortado aqui, né? As 4 partes. Agora eu vou juntar, então, os meus tecidos principais aqui e os forros aqui. Tudo, né? Uma família para um lado e uma família para o outro. E aí, então, eu vou juntar aqui no meio também, aqui assim. Ali eu vou pegar, né? Vou alinhar ali aquelas 2 partes, elas têm que ficar bem alinhadas ali. Posso colocar um clips aqui para não sair do lugar, aqui assim, né? E ela vem vindo ali. Pode ver que elas se acertam ali na costura, dá tudo certinho. Ali embaixo também. E desse lado a mesma coisa. A gente coloca um clipe. Vou botar esse maior aqui porque o tecido tá um pouquinho maior. E aí vem aqui direitinho, alinha ali. E aqui a mesma coisa. Uma costura vai para um lado e a outra vai para o outro, para a nossa máquina não sofrer. E aí então a gente vem daqui de baixo, vem vindo, vem vindo, vem vindo. Chega aqui, a gente reforça bastante essa costura aqui e vai e para ali. O outro lado a mesma coisa aqui, né? Vem, faz, reforça ali direitinho, bastante, e vem e para ali. Este lado aqui, a gente fecha todo ele aqui, né? Deixando essas aberturas aqui. E aqui a gente vai fechar e vai deixar aqui uns 4 dedos pra gente poder desvirar a peça. Vamos lá então. Pronto. Agora o que a gente vai fazer? Vai fechar esses cantinhos aqui. A gente vai puxar ele, né? Ele tá cortado assim em L. A gente vai pegar assim, vai puxar ele aqui. Aqui, acerta ali as 2 costuras, né? Bota um para um lado, outro para o outro e passa uma costura reta ali bem reforçada. A gente vai fazer isso aqui, vai fazer aqui desse lado e aqui também. Puxa aqui assim, né? Uma costura para um lado e outra, uma para um lado e aqui a outra para o outro. E passa uma costura reta assim bem reforçada aqui e aqui, nos 4 cantos. Pronto, aqui, os 2 lados aqui costurados aqui e aqui também. Então agora a gente vai por esse, né, buraquinho que eu deixei aqui, a gente vai desvirar. Eu abro aqui no meio o zíper, né, tem que abrir para poder desvirar, abro ele aqui e puxo aqui essa parte por ali então. E vou fazendo esse parto aqui, né. Pronto, agora a gente vai fechar isso aqui. A gente vai na máquina, empurra assim pra dentro, puxa, né, que daí ele se ajeita sozinho ali. Vai lá na máquina, se quiser fazer costura invisível, pode fazer. Eu prefiro passar na máquina uma costurinha ali pra fechar isso aqui. Pronto, passei a costura ali. Agora a gente coloca tudo isso aqui pra dentro. A gente pode ir lá no ferro também e dar uma passada nisso aqui, dar uma ajeitada nisso aqui. E pronta a nossa necessaire. Olha como ela ficou uma fofura. Vocês podem brincar assim com os tecidos que vocês têm. Que assim, pessoal, se vocês quiserem fazer aquilo que eu faço às vezes nas necessaires, passar uma costura reta aqui por fora para ele ter uma melhor sustentação, assim, não ficar em pé, pode fazer também. Não fica feio, né? Fica bem bonitinho. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, assim como eu gostei de fazer. E se gostaram, tão somente se gostaram, se inscrevam lá no canal, ativem o sininho para receber todos os vídeos, para que o YouTube notifique vocês de todos os vídeos. Comentem, compartilhem, curtam, tá bom? Aqueles 5 passinhos ali maravilhosos que ajudam muito o canal. Então, um beijo no coração, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.